Glória a Deus. Bueno, sem mais, vamos à predicação de hoje, desse domingo, 7 de maio do ano 2023. Abram suas Bíblias no Evangelho de San Juan, capítulo de número 10. Não tem tus anteojos? Bueno, lo que hace la viejez é terrível. Evangelho de São Juan, capítulo número 10. E Vanessa está seguindo os passos dela, pastora. Sem voz também. Que gritou com o Lorninho? Capítulo 10. Gritou com o Lorninho. Bom, igual tem tus sobrinhos, não? Que são uma bendição. Glória a Deus. Claro que é uma bendição que dirijo. Que não é? Claro. Melhor todavia não, porque te fuiste, não? É mais bendição agora. Mais todavia, não? Claro, a hora que deram mais hermosa todavia, não? De lerro é sempre lindo. Bueno, assim como me hizo acordar de los discípulos, não? Porque eu estava lendo hoje na manhã o que predicar, isso, aquilo. Eu estava lendo a parte já da crucificação de Jesus, não? Os discípulos miraram de lerro. De lerro tudo é fácil, não? Aproveitar a hora cá, essa ilustração para filosofar um pouco, não? Temos que nos involucrar. Não? De lerro é fácil. De lerro. Ou seja, não tem nada a ver com vocês, não. Eu estou nada mais aproveitando. Eu sei que vocês se involucram, então aí, não? São tias presentes, bem presentes. Pero de lerro é fácil, não? Dizer, que lindo, que hermoso, que adorável, que bueno, não? Pero me hace acordar quando estudávamos a teologia. A Bíblia diz que somos um corpo, não? Pero já viu que há parte do nosso corpo que não é tão boa, não? Que sai de aí? Não? Quando vamos ao banho, a ser o número 2. Não? Essa parte do corpo nós outros não lá tocamos, não quedamos, tocamos rapidito aí, ele vai limpar, listo, não? Não quedamos com a mão aí, não? É ver que quedamos com a mão na nariz, na cara, na boca, não? No cuello, não sei. No bolsillo, pero nessa parte do corpo nós outros não quedamos tocar, não? Bueno, está bem, não? E nem nos damos conta que existe, não? Só quando dói. Quando dói aí que nos damos conta que existe. E somos um corpo em Cristo, não? E como um corpo em Cristo, também há essa parte, não? Ou seja, o que quero dizer é que às vezes temos que suportar, não? La basura, el mal, el problema. Agé, no livro de Hebreus, nós outros terminamos, glória a Deus, terminamos o livro de Hebreus, Agé, não? E falava um pouco sobre isso, não? Sobre suportar. Essa foi uma das últimas, vamos dizer, instruções, exortação entre comillas, instruções do livro de Hebreus, e no final ele termina nas considerações finais, já na bendição final, ele sigue dizendo, não? Suportar. Isso é o que não queremos ser, que eu pus na frasezita aí, não? No estúdio, e é verdade, não queremos suportar, pero temos que suportar. Juan capítulo 10, todos abriram, a partir do versículo número 22. Se nós outros não suportamos, se nós outros não amamos, já estou dentro da introdução, não? Tudo isso aí me hizo acordar. De não só que da filosofando acá, charlando algo, pero que já é a introdução da predicação, não? O título da predicação, eu pus o mesmo título de outras vezes, aí no canal meu já deve ter esse título, pero eu pus novamente, a pergunta da religião, não? A religião sempre quer ter um pero, é o porquê, pero a religião hace com que nós outros queremos assim, ó. Não? A gente quer assim, que a visão é muito curta. Nós outros temos a visão de 180 graus, casa, não? Vamos pôr aí 160, 165, 180 graus é uma reta, não? Se acorda, não? Da escola, bueno, então. E às vezes, como é que é o nome disso? Que põe no cavalo Anteojeira, cabresto. O cabresto põe na boca, que é para frená-lo. Anteojeira, claro. Para que o cavalo não desvie sua atenção, não? E ponga seu foco na frente, não mais, aonde o condutor leve a ele.
pero la religión hace com que o homem às vezes quede preso a um sistema de ritos, de dogmas, não? Ou seja, ritos esses que se transformam em dogma. Eu sempre me gusta de explicar as palavras, porque às vezes nos olvidamos o significado da palavra. O que é dogma? Dogma é uma verdade absoluta que não podemos ir em contra. Ou seja, se bem que tenhamos dogmas que realmente são corretos, não? Por exemplo, Jesus Cristo é o único Salvador, solo somos salvos por meio da graça, por meio da fé, e isso é graça. E a mesma fé não vem de nós outros, é um dom de Deus, está escrito em Efésios, capítulo 2, não? Somos salvos. Bueno, isso é nossa base, não? É nosso dogma. Pero às vezes nós outros criamos princípios cristianos que são dogmas, não? Porque há gente que só vem é sábado, a gente só vem é domingo, a gente que só vem é miércoles. Não, a miércoles não tem esse dogma nada, não? Pero el sábado ou domingo tem, porque às vezes vem de la tradição, não? Las hermanas Berrita, algumas só vêm é domingo, não? Hoje faltaram, não? Pero às vezes só vêm é domingo, las hermanas Berrita, não? Porque está acostumada da igreja católica ou da tradição que a família domingo se reunia e ao redor da mesa, isso e aquilo. E outros que não sei, que vêm mais, não sei se do judaísmo, não sei o que passa, quer se reunir o sábado, ou quer guardar a lei, não sei, aí vem só ler sábado. Não? E tem uma coisa, eu digo isso porque, se dou outros exemplos, Victor, às vezes eu não quero dar tanto exemplo, não sou bem entendido. Pero temos dogmas que não têm nada a ver. Às vezes cumprimos só os ritos religiosos, até no mesmo eixo de venir à igreja, venimos por meio de um rito. Eu vou venir porque o pastor disse, senão você vai honrar o pastor. Já faltei domingo passado, não sei, um exemplo, não? Ou já faltei toda a semana. Não, estar cá tem que ser o querer mais grande de tua vida. Vou estar cá porque vó quer, não porque Jô pediu, se Jô me honra, ou porque senão o pastor vai predicar na semana, faltaram dois irmãos. Não, nada disso. Eu predico isso para animar, para dizer. Pero não tem que estar cá solamente por Jesus, porque entendeu, porque quer, porque sabe que é o lugar de reunião, é o lugar onde aprendemos, é o lugar onde compartimos, é o lugar onde projetamos também. E a religião nos hace poner velo. El velo, e agora estou referindo-me ao velo de Jerusalém, el velo del templo, el velo que Jesus rompeu, não? De parte em parte. Jesus rompeu esse velo, que simbolizava o velo. O velo simbolizava uma separação entre o lugar santo, que era o lugar onde, vamos dizer, entre comillas, a gente todavia podia um pouco entrar, não? Um pouco, porque tampouco era todos que podiam entrar no lugar santo, não? Para entrar no lugar santo já necessitava de muitos ritos, não? De purificações, lavados. E para entrar no lugar santíssimo que estava depois do velo, nada entrava. E não entrava sempre. E o único que entrava, que era o sumo sacerdote, não entrava sempre, entrava uma vez ao ano, não? E ao ano tinha o quê? 300 dias, me parece, o ano deles, ou 320. Não? O ano deles era um pouquinho menor, não que o nosso. O nosso tem 365, pero o deles tinha um pouquinho menos, porque eles se regem por aí calendário lunar, não o calendário solar, não? Nós outros por aí solar, por la translação da Terra, não se acordam, não? E eles por el lunar, não? Contavam cada luna, ou é luna nova, tantos dias, não? A cada semana a luna cambia, não? E eles contavam dessa maneira su ano. Ou seja, uma vez a cada tanto, no mais, o sacerdote poderia entrar, a cada tanto, uma vez por ano. E a religião hace isso, hace com que nós outros apartemos-nos da intimidade. Não? Por isso que o Senhor diz que somos seus filhos. Não? Nos saca essa identidade de filho que é ter acesso ao Padre. Não? Que é total acesso a Deus. A religião
hace com que nós outros quedemos cego e nos põe el velo que nos hace separação entre nós outros e Deus. E para que nós outros venhamos a Deus e pedamos algo a Deus, é necessário cumprir uma série de ritos, que na igreja moderna é dizimar, ofrendar, congregar. Tudo isso está bem, ajunar. Eu digo que tudo isso temos que ser, porque a Bíblia nos ensina a ser. Pero não devemos a ser como um mero rito, sino um amor, uma necessidade que temos de expressar nosso amor, nosso carinho hacia Deus. Sabendo que, por exemplo, a plata que põe acá, não vai para Deus. Nunca Deus me mandou nenhum ángel acá buscar a plata, nunca. Não? E se mandar, eu vou repreender, porque eu já sei que não é de Deus, porque eu digo, eu não vou dar plata nenhuma. Se aparece um anjo acá, eu pego-lhe uma pinha, não? Eu sou o anjo do Senhor que vem buscar a plata. Sou eu. Então você tomar, eu te vou regalar uma pinha, tomar-lhe uma pinha. Bum, eu não vou dar plata nenhuma a nenhum anjo, não? Porque Deus não necessita de nossa plata. A plata é para a igreja, é para a igreja e para, mantenimento do salário pastoral e do templo, não? E da coisa que empreendemos acá, não? A estufa que ponemos, a gás, a luz, a obra que hacemos. Ou seja, tudo isso agrada a Deus de um certo sentido, não? Que eu busque, que eu ore, que eu ore a de rodillas, se um não se sente bem nessa posição para orar, para buscar ajuno, está bueno ser ajuno, não? Está aí o doutor, como é que é o nome do doutor? É Franklin, não? O doutor que mataram ele? Não, Franz, é esse, dizem que mataram ele, não? Mataram de verdade? Pobre chavão, não? Pero empurraram ele, claro. Hicieron ele suicidar-se, não? Claro, porque ele predica contra as farmacêuticas, não? E o ajuno nos vai bem, literalmente, não? É medicamente, ou seja, é biologicamente estudado que o ajuno nos vai bem. Tudo isso nos vai bem, pero não devemos fazer nada disso por religiosidade. Devemos fazer por amor, porque entendemos que é o melhor caminho é que eu deje todos meus quehaceres no domingo e venha à igreja, não porque tenho que congregar, ou porque tenho que ser exemplo, ou porque isso, não, porque é o melhor lugar para estar, é domingo na manhã, estar cá, congregando-se, porque a religião nos põe esse velo que nos separa e não nos hace ver a verdade. Foi isso que passou acá em João capítulo 10, a partir da 22, vamos a ler. Depois para descansar, temos na tarde, justamente. E temos todos os outros dias da semana que nadie vive trabalhando 24 horas. Vamos dizer a verdade. Quem trabalha 24 horas cá? E há uns que trabalham 24 horas, não? Como os policias, médicos, não? Os que hacem guarda, bombeiro, não sei. Eles trabalham 24 horas, pero têm 36 para quedar em casa. Sabiam, não? Quando eles trabalham 24, eles têm 3 dias para quedar em casa, sem trabalhar. E mais todavia, nadie trabalha 24 horas. Eles têm uma hora de descanso a cada tanto, 15 minutos a cada tanto. Os médicos estão sempre dormindo, não? Já no hospital, não? Essa parte. Pero vamos acá no texto que é melhor, não? Capítulo 22, versículo 22. Celebra-se em Jerusalém a festa de la dedicação. Era inverno. E Jesus andava no templo, por el pórtico de Salomão. E lhe rodearam os judios e lhe disseram: Até quando nos turbarás el alma? Mirá a pergunta de la religião, não? Lo que hablaram com até quando nos turbarás el alma? Agora, quando nós outros somos religiosos, nossa alma está turbada. Porque o verdadeiro cristiano, pastor, cuidado com o que vai dizer. Porque essa palavra atravessa dentro de mim, hein? Essa palavra atravessa dentro de mim, porque o verdadeiro cristiano não pode estar ansioso por coisa alguma. E eu às vezes estou ansioso por algo. O verdadeiro cristiano não pode viver entrando em depressão. Pode entrar em depressão? Às vezes sim, porque muitas coisas ocorreram, por suposto, muitas catástrofes, muita desgraça.
e pode nos levar a uma depressão. Pero o verdadeiro cristiano está sempre gozoso, está sempre confiado no Senhor. E essa palavra corta também em minha alma. Nós outros não podemos dizer a Deus: até quando nos turbarás el alma, não? Porque o cristianismo, principalmente o antigo, não? Digo o antigo, o mais tradicional. Agora estamos vivendo no reliberal, antes vivíamos no retradicional, não? O cristiano realmente é um ser desequilibrado, não? Louco. Quando Jesus nos ensinou a ter equilíbrio, totalmente, Jesus vindo para dar equilíbrio, não? Ele andava com os pecadores e não se corrompia. Isso é ter muito equilíbrio, muito equilíbrio, não? Andar com prostitutas e pecadores e não se corromper, não? Nós outras vezes nos corrompemos com o próprio irmão em Cristo, não? Que habla mais pavada, já nos corrompemos, imagina com os pecadores, não? E ele diz: se tu... E eles diziam a Jesus: não, está turbada a nossa alma. E qual era a pergunta deles? Se tu eres el Cristo, diz-lo abertamente. Ou seja, eu podia dar horas predicando só sobre essa pergunta, porque é uma hipocrisia terrível essa pergunta a Jesus, já que eles eram os detentores del saber. Toda potestade del conhecimento, ou seja, inclusive saber ler e escrever, estava na mão deles. O povo era analfabeto, o povo não sabia entender, não sabia discernir, o povo não sabia nada de Deus, nada que não hubiera aprendido, escutado, que não viniera por tradição oral. Eles tinham a tradição oral e tinham a escrita. Eles tinham o texto, eles tinham a potestade de la interpretação. Hermano, isso é incrível, isso é como eu sempre digo, não? Como se você tivesse uma Ferrari na garagem e tivesse a plata para pagar os impostos dessa Ferrari, tivesse a plata para manter, tivesse a plata para pagar o combustível e não usá-la. Entre parênteses, um dia, se eu for milionário, nunca terei uma Ferrari, nunca. E nem quero entrar, nem quero tocá-la, porque o dono da Ferrari é muito íntia, não, com seus autos, não? Isso à parte. Bueno, uma crítica, não? Compraria uma Lamborghini, só porque ela é a competência primeira, não, da Ferrari. Pero bueno, igual, não me gusta muito os autos de carreira, não. Eu prefiro outro tipo de auto. Pero bueno, prefiro os clássicos. Hã? Ah, a moto me gusta também. Moto sim me gusta. Claro, imagina, né? E vai entrar, porque o pastor é rebendezido, é profético, apostólico. Isso é uma predicação ou é um coach, não? É um predicador ou um coach? Imagina, não? Que bendição. Então, é como se eu tivesse eles deteniam todo ele saber de la interpretação. Hermanos, isso nos dá muita autoridade, nos dá muito entendimento em Deus. Por isso que eu quero cada dia mais trazer ensinança para a igreja. Para quê? Porque a ensinança nos capacita a estar mais cerca de Deus, a ser mais como Jesus. Não? Como eu sou mais como alguém, com alguém, com meu padre, com minha pareja, quando convivimos, não? Quando temos intimidade, quando conhecemos mais, quando cambiamos informação, quando temos mais afinidade, não? E ele, conhecimento de Deus, por meio de sua palavra revelada, nos dá mais esse conhecimento, não? Eu dizia que não quero trazer tanto a ensinança em si dos livros do Antigo Testamento, nesse momento. Por quê? Porque eu teria que sempre aplicar o novo e teria que falar um montão de coisa de novo. Por isso eu já explico mais os livros de novo. Pero os livros do Antigo Testamento me dá também o conhecimento acerca de Deus grande também. Porque aí também habla de paz, de amor, de bondade, de misericórdia. Todo o tempo está falando da graça de Deus, mas já que, como Pablo disse, e a graça de Deus se ha manifestado e habitado entre nós outros, e nesse momento, todavia, não de maneira total, como na pessoa de Cristo, sino em porções, no Antigo Testamento, pero assim podemos ver muito de Deus no Antigo Testamento. Pero
Jesus ele estava aí delante de los religiosos, delante del sinédrio, não? Ele estava em uma festa, não? Preparando-se aí para a festa de la Páscoa, estava lleno, seguramente Jerusalém estava lleno, generalmente havia cerca de 1 milhão de judeus. Hermano, Jerusalém é chiquitita, tá bem? Jerusalém, não sei se é do tamanho de Monte Tingolo, ou até menor, os muros, não? Estou falando da cidade chica, não? Depois tem a cidade mais grande, pero los aforas, não? Que naquele tempo tinha, pero eles não quedavam fora, porque afora estava el basural, lá fora tinha montanhas, tinha cidades um pouquinho distante. Bueno, pouquinho, digo, são 3 quilômetros, 7 quilômetros, não? Pero ellos, ou seja, havia muita gente nesse momento, porque estava em tempo de festa. E Jesus estava aí, à disposição deles. É como se Jesus hoje tivesse à nossa disposição. É como não, Jesus está à nossa disposição, não? Hago esse parêntese. Ele está à nossa disposição. E nós outros escutamos a palavra, temos toda a palavra revelada. Acá cada um de vocês tem uma Bíblia. E mais, temos no celular a Bíblia. Temos toda a capacidade. Temos todos os recursos e não o aplicamos. E hacemos essa pergunta: se tu eres el Cristo, dinos-lo abertamente. Quizá não hacemos essa pergunta de verdade, coração, ou seja, de verdade, coração. Não hacemos essa pergunta hablando, não? Não exteriorizamos essa pergunta, pero estamos sempre perguntando a Deus: é tua vontade ou é de ti? E não sabemos qual é a vontade de Deus. Ele já te deu uma carga, não? Uma carga craniana, que dentro dessa carga craniana está teu cérebro. E esse cérebro ele te dotou de inteligência e capacidade para discernir e tomar decisões. Então você usa-la. Use esse cérebro que ele te deu. Agora, como vamos tomar decisões de Deus se pensarmos de uma maneira humana, lógica humana, e de acordo com o sistema humano? Aí realmente não podemos, vamos a tomar decisões equivocadas, sempre e quando pensamos dessa maneira. Pero sempre quando estudamos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus e lá começamos a praticar, todas as nossas decisões, se estão apoiadas com a palavra de Deus, serão corretas e serão as melhores. Jesus Cristo disse que, acá no mesmo Evangelho de Juan, um pouquinho mais acá na frente, capítulo 15, se minha palavra estão ustedes, e ustedes estão em minha palavra, todo o que pedires. Nós outros sempre, não? O predicador predica a segunda parte. Todo o que pedires a Deus, Ele te vai dar. Oh, que bendição! Então você dá-me um alto 0 quilômetro, não? Então você não vou nem... Não, já cancelamos, não vamos assinar nada cá, não vamos rebocar o quartito. Dá-me uma igreja nova, não? Um quartito novo. É só orar e pedir que... Não está falando de isso, não? Está falando que nosso querer tem que se ajustar à vontade de Deus. Ou seja, nós outros temos mano e braço para rebocar a parede. E já tivemos plata, já está comprado o material. Então, só lo temos que fazer. A vontade. Deus não vai mandar um anjo a rebocar a parede. Bueno, tem alguns que, sem saber, hospedamos anjo, não? Sem sabermos hospedar do anjo, como habla Hebreus. Tá bem, isso é verdade. Pero Deus não vai mandar um anjo, ele literalmente com as alitas, não, manda um anjo sem ala, não? Pero não vai mandar essa figura angelical, por suposto, vai usar a cada um de nós outros. E a religião quer sendo essa pergunta a Deus. E mirar o que contesta Jesus. Jesus lhes respondeu. É terrível esse Jesus. Quando ele falava com os religiosos, Jesus lhe respondeu. Os lo he dicho. Ele deve ter falado assim, não? Quando nós outros falamos com o Píbio, não? Que já perguntou várias vezes o mesmo. Eu los he dicho. Minha hija, quando quer uma coisa, papai, vai, Deus mío. Para de hinchar, já te dije. Os lo he dicho, e não creéis. Las obras que eu hago, em nome de meu Padre, elas dão testemunho de mim. Ou seja,
Jesus Cristo não quedou hablando, não? Ele hacía. Nós outros às vezes hablamos muito, não? Não, pastor, eu vou, não, pastor, que eu quero, Bueno, hacelo então, não? Me hace acordar de uma gerente que eu tinha, que ella dijo, não? Dijo, sei que é meu apelido, não? Quem quer hace e quem não quer dá escusas, não? Era gerente de ventas. São jodidos os de venta, não? Eles imaginam em sua cabeça o que tem que ser hecho, são jodidos, pero depois o resultado final da empresa aparece. Não? Os diretivos dizem, tem que aumentar tantos por cento das vendas esse mês, e aumentam. Os tipos fazem algo e aumenta, não? E eu já dizia, quem quer e hace, e era mundana, não? E é uma verdade, quem quer e hace, e quem não quer dá escusas. Quando não queremos fazer uma coisa, por exemplo, hoje às 2 da tarde nos reunimos cá, não? Para ser, pero alguém vai dar escusa. Não, que se pastor, não, pero querido, pero que não sabia, não, é que parece o Mudito cantando, não? Depois põe aí o Mudito cantando. Vou passar para os três aí, vídeo. De Mudito cantando. Canta, Mudito. É o Mudito. Pobre tchau. Os brasileiros são terríveis, não? Um vídeo já de Brasília. Damos escusa para Deus. Não, pero bueno, cada um está em seu coração, não? Eu hago em nome de meu Padre. Elas dão testemunho de mim, a própria obra de Deus. Quem dá testemunho de Deus agora na terra? Sua própria palavra testifica acerca dele. E nós outros temos que testificar. Te acordar de vídeo, não? Por isso terei. Pero vós outros não creeis, ou seja, de nada vale a religião. Quando nós outros ponemos aí lá, como é que era mesmo o nome da coisa? Anteojeira del cavajo, não, na cara, nos tapa e ponemos el velo del templo em nossa cara, não podemos ver o Santo dos Santos, o acesso, o lugar del Santíssimo, é o lugar onde está a presença de Deus, o lugar onde Deus habitava, onde Deus se manifestava totalmente. Não podemos entrar na presença de Deus. Não podemos. João mandou os vídeos, né? Que são graciosos. Não podemos entrar na presença de Deus, não podemos sabê-lo e caminhar segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque não vamos a poder crer, porque nossos olhos estão tapados pela religiosidade, por esse sistema. Não, por isso que eu estou muito em contra essa teologia dispensacionalista que está sendo usada por bautista, pentecostal, está sendo usada por presbiteriano, por todos praticamente, acerca do fim do mundo, não? Acerca de Apocalipse. Por isso tampouco quero dar o livro de Apocalipse agora, como estudo bíblico. Essa teologia que habla que Jesus só vai vir quando isso, quando aquilo. Eu escutei no outro dia um chavão adventista, tinha que ser adventista, não? Pelo que está muito famoso em Brasília, e que nós outros reímos e dizíamos assim, adventista, e eu concordo com você, adventista, já não deveria nem parar para escutar um adventista, não? Porque eles não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, não? Já falando de sua madre, não? De sua madre, White, não sei o que, é meu vídeo o nome dela, não? Não sei o que, White. Menos mal que já morreu, não? Que Deus la tenga. Não sei se Deus la tenha, não? Pero bueno, aí a salvação é algo de Deus, não? Helena White, não? Me parece. Alguém me deu um livro desse de herejia, não? Foi Lourdes, não? No outro dia, não? Aí, querer ser. Tá bem, depois vou ler essas herejias. E não tinha nem que parar para escutar, já causa graça, um adventista, pero ele é um teólogo que está muito forte em Brasília, e está nos podcasts, e os cristianos estão assim, sim, é verdade, a maioria, porque muito do que habla também é correto, não? Porque, vamos dizer, está dentro do cristianismo, pero ele diz que Jesus não vai vir se não predicamos o evangelho a todo mundo.
Ojo, cuidado com todas essas coisas que para nós outros é dogma e já tenemos por certo. Isso não é uma verdade bíblica. Não está escrito isso na Bíblia. Que Jesus está condicionado à minha predicação, a que eu predique o Evangelho a todos. Sim. Sim. Justamente. Bueno, essa ideia saiu de Los Bautista também, hein? Sim. Sim. Justamente. Sim. Sim, sim, está intrínseco em la crença. Inclusive, se me escutam grossos aí, o que eu hablo, vão me chamar de herege e todo, pero não é bíblico isso, não está na Bíblia. Não está diretamente. É uma crença que tem de teologias, de buscar em vários versículos. Sim, nada mais, manda ir a predicar. Não está dizendo que Jesus só vai volver. E quando, porque diz, quando o evangelho for predicado até os confins do mundo. Sim, pero não está querendo dizer que temos que predicar a todos nesse sentido de que, ou seja, temos que predicar a todos. Pero não quer dizer que Jesus está condicionado a qualquer coisa, que sua volta só está condicionada à vontade de Deus, à vontade dele mesmo a volver. E não está condicionada à minha predicação, não está condicionada a que Israel haga o terceiro templo. Isso é outra coisa. Não quero entrar nesse tema, não, pero tudo isso tem que ver com a religiosidade, com sistemas de crenças que vamos desenvolvendo e vamos implementando, não? E que vai entrando despacito nas igrejas, hein? Vai entrando, essas falsas doutrinas vão entrando despacito, que um não diz, que o outro fulano diz, porque fulano é grosso. É grosso por quê? Porque tem uma igreja de 15 mil membros. É grosso porque tem influência, porque predica por todo lado. E vamos escutando essas pessoas repetirem o mesmo, que um não diz, que o outro diz. Não importa se o predicador mais grande do mundo diz algo, não quer dizer que é verdade porque ele diz. Temos que averiguar se realmente é verdade, temos que ver se realmente... Porque, hermanos, a verdade é que a maioria crucificou Jesus. A maioria, acá nesse texto, acá na frente... Bom, Marco 15, é porque eu estava lendo Marco 15 para predicar sobre isso. Por isso me viu na cabeça. A maioria gritava, solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, se temos que ter cuidado de ir com a maioria... A verdade não está na maioria e a verdade não está na minoria também. Eu porque sou um grupito pequeno, é um grupo, é só um grupo de mais intelectuais, não? Isso daí é o gnosticismo, não? Aqueles que têm gnoses, que querem dizer conhecimento, não? Que sabem quando Jesus vai... Tampouco isso. O conhecimento está quando realmente entregamos o nosso coração a Deus puramente e queremos aprender puramente o evangelho. Aí está o conhecimento, não é que está nem com os muitos nem com os poucos, não? Temos que ter cuidado, porque acerca da escatologia há muito engano. Deus não pode estar condicionado ao homem, não? Pero Deus está condicionado à sua palavra não volve atrás. Por suposto que ele traça um parâmetro, não, acerca de sua palavra, que ele está preso em sua palavra, pero tampouco está tão preso em sua palavra, porque a Bíblia mesma diz que Deus se arrependeu, não? Sabemos que isso é um antropopatismo, não? Põe um sentimento humano em Deus. Deus não se arrepende, porque só se arrepende quem se equivoca. Deus não se equivoca, então você não se pode arrepender.
Pero lo que quero dizer, que Deus volveu atrás em algumas palavras que ele disse que ia ser. Não? E inclusive puso condições. E no Antigo Testamento tem vários momentos de isso. Um na destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercedendo, disse, e se encontrar 2, 3, 10, não, mano, foi diminuindo até chegar aí, sacou a Lot, que nem justo era, não? Pero, bueno, sacou igual por amor a Abraão. Pero, Deus, Deus é Deus. Se eu sei todo acerca de Deus, já disse, ele deixa de ser Deus, porque eu me torno Deus se eu sei todo. Eu só sei até onde ele se deu a revelar, até onde ele me deixou saber. O dia e a hora nadie sabe. Pero vamos a saber os tempos, sim, vamos a saber os tempos. E não está, os tempos não está se dando? Não está dando o que Jesus disse? O amor de muitos se enfriam, ministros conforme ao coração. Isso desde que Jesus se foi, está se dando. Não estou querendo dizer que por causa disso já passaram 2000 anos, Jesus vai volver. Pero não me preocupo com isso, porque eu vivo como se ele volverá hoje. E temos que viver como se ele volverá hoje. Não importa quando ele volverá. Então, se sigamos legendo, e para terminar já, que já falei muito. E Jesus disse a eles, 26, pero vós outros não creeis, porque não sois de mis ovelhas, como os he dicho. Mis ovelhas hoje me voz, e eu las conosco, e me seguem. Ou seja, Jesus, ele tem essas ovelhas, e as ovelhas dele seguem a voz dele. Não seguir a voz de predicadores, de doutrinas, denominações, que minha denominação me errou. Todas são buenas e todas são malas e todas servem para uma certa ordem, por suposto, a denominação, não? E a la vez não servem para nada. Porque o que é cristianismo? Não é de eu pertencer a ou ter uma credencial de cristiano, sino que realmente eu permita que Jesus Cristo viva dentro de mim, haga morada e eu ponga por prática isso. Porque de que vale? Eu sou ele pastor, fulano de tal, de las igrejas, de la associação de todas as igrejas que há. Há associações, não quero quedar citando o nome, mas que tem muitas igrejas em Argentina. Muitas. Tem 3.000 só acá em Zona Sul. 3.000. Não? Sendo que há outras associações que têm 1.500, que são associações, vamos dizer, centenárias, não? Que mais de 500 anos, tem só 1.500 igrejas em Estados Unidos, que é um país grande, que há associações aí que tem 20.000, 30.000 igrejas. Ou seja, não querem dizer nada, se sou maior, se sou menor. A igreja de Jesus é una, só há uma igreja de Jesus. É aqueles que hacem a vontade de Deus, aqueles que são ovelhas, como digo, mis ovelhas hoje em minha voz. São aqueles que hoje essa predicação e peçam a pôr por prática, que buscam viver sua vida em acorde à vontade de Deus. E não, se eu sei de la regra tal, de la outra regra tal, de la teologia A, teologia B. Por suposto, o conhecimento bíblico é bom, e eu quero que vocês o tenham, porque quanto mais conhecimento, se supõe que mais um vai querer aplicá-lo, não? Pero a búsqueda desenfrenada por ele saber, os gregos sabiam. E quando Pablo estava explicando a eles quedaram assim, sentados, escutando, eles adoravam uma novidade. Pareciam até que era de Montetingulo, não? Vê quando há um ruído forte na casa, aí saímos todo para ver, não? Parece até que é de Montetingulo. E os gregos adoravam, pero quando Pablo começou a falar o que eles não queriam ouvir, o que eles não creiam, acerca da ressurreição, eles disseram, bueno, dale, graças, Pablito, te pongo aí um me gusta aí em tu poster, pero andar amanhã te seguimos escutando. Muitas graças, hein? Bueno, hein? Hablaste bem até aqui, hein? É igual o pastor Antônio, não? Alguns gustam um pouco, pero depois não, graça. Depois, outro dia te escute mais, não? Bueno, pero perdem o verdadeiro evangelho. Perderam o verdadeiro evangelho que Pablo predicava, não? E Pablo estava aí, né, em lacuna de saber, não? De saber que influencia até hoje o saber moderno, não? A lacuna da filosofia aí
em Corinto, em Atenas, andou por toda essa parte, estava no Aerópago, que era o lugar onde eles hablavam e davam charlas e exponiam. E Pablo estava explicando acerca do Evangelho e eles não quiseram escutar acerca desse cimento. Eles queriam, não vamos dizer, lá, se habla de sanidade, de vitória, de bendição, eles queriam, pero la cruz não queriam, la resurrección, hay que morir, hay que llevar sua cruz, não queriam. Então, se Jesus dijo a los religiosos, e eu lhes dou vida eterna, hablando de las ovelhas, não conhecem minha voz, e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las deu és maior que todos, e nadie las pode arrebatar de la mano de mi Padre. Eu e Padre, uno somos. Por isso eu creio que não se perde a salvação, não? Bueno, dizia aí depois a Priscila que me perguntava, a Jéssica, se perde a salvação. Não se perde a salvação. Há um que, bueno, Félix faltou hoje, glória a Deus, senão ia discutir, pero a salvação se não permanecer até o final. Bueno, eu creio que não perde a salvação. Se vão querer crer que perde a salvação, creia lo que perde. Viva essa vida de temor, de medo, de perder a salvação. És um querer tujo, não? Eu quero ser essa ovelha de Jesus, escutar sua voz, que é basicamente o que eu estou falando hoje. A religião hace perguntas, não? E os verdadeiros filhos de Deus ouvem respostas. Mira, quedou bonito isso, não? E é meu, não? Já não me copiei de nenhum teólogo, pero é uma verdade. A religião hace perguntas. Quer sempre indagar a Deus. Não quer dizer com isso que nós outros não podemos perguntar a Deus. Perguntar alguma dúvida que vai ter, perguntar a Deus. Dizer, Deus, pero como que é isso? Não entendo. Deus te vai dar a explicação, ou por meio de mim, que sou tu pastor, ou por meio de, não sei, Deus te vai dar a explicação de alguma maneira. Pero a religião queda solo com perguntas, solo com... será que é? Não, eu tenho que tocar para saber, eu tenho que ver. Ver que o discípulo de Jesus, não? As pessoas que buscam prova, sim, e hacem com motivos equivocados, e sim, porque queremos sempre buscar provas. Não, Deus não existe no sentido de prova, não pode provar Deus, não pode trazer a existência a Deus acá para provar, para vocês tocar. Pero eu sinto tão pouco, às vezes venho e não sinto nada, no momento mesmo de dolor, de tristeza, eu não sinto nada, eu não quero ver nada, eu só quero explotar, pero aí, uno tem que ser confrontado por meio da palavra. A palavra, essa espada de doble filo, é já que vai penetrando, que vai discernindo, que vai sendo... Porque é verdade, não? No momento de dolor, de que vale eu te dar uma palavrita, não? Não, pero já vai passar. Bueno, eu digo, estamos orando por vós e, bueno, o que pode ser? Não? Há que considerar o problema, por isso Jesus... não te enojei, claro. Como não me... já estou enojado, como vai dizer não te enojei? Claro. Como diz Jesus, há que chorar com os que choram. E se alegrar com os que cantam. Às vezes vamos a chorar e às vezes vamos a rir. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por essa palavra e vamos quedar com essa parte final, não? Que dizia aí o quê? Mis ovelhas hoje me voz, e eu las conosco e me seguem. Vamos ser essa ovelha del único pastor. Eu sou chamado pastor nada mais por um sistema que criamos acá na terra, não? Pero pastor, de verdade, só existe um que é Jesus. Eu sou um pastor de mentira, de nada mais de administração acá, porque estou na frente predicando. É isso, nomás, não? Sim. Bueno. De redil? Lo 10. Bueno, aí te explico. Oro e te explico. E assim termino acá de gravar. Bueno, vamos orar. A parábola de redil. Bueno, vamos falar sobre ela. Graças a Jesus por la bendición de alabar e glorificar tu nombre.
de escutar tu palavra, de escutar tu voz. Somos tuas ovelhas. Tu eres nosso pastor, nosso pastor amado, nosso socorro sempre presente em tempo de tribulação, de angústia. É o pastor que unge nossa cabeça com esse azeite, sanando nossas heridas del alma, nossas enfermidades psíquicas, nossos problemas mais profundos. Tu derrama esse azeite e hace-nos sanar. Tu corta essa lana que nos sobressale, que não nos deixa caminhar. Tu nos cuida, tu nos leva a pastos verdes, a um lugar de conforto, descanso, de boa comida, de boa alimentação. Nos hace caminhar também para ter o desgaste necessário para que podamos estar fortalecidos, nossos músculos espirituais. Te damos graças porque Tu eres nosso bom pastor e que tu eres aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tu eres aquele que derra as 99 para buscar essa una que se perdeu. Te damos graças, Senhor, por la bendição, por alabar e glorificar tu nome, essa oportunidade que tu nos ha regalado, por escutar tua palavra. Queremos sempre ouvir tua voz e pôr por prática, em nome de Jesus. Amém.